Fala galera, saudações vascaínas, eu sou o Ciraninho e tá começando mais um podcast Educaciano 2023, onde você vai conhecer mais um pouquinho do nosso candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tamo junto, Edu? Fala, meu amigo, tudo bom? Beleza! E aí, o que nós temos de bom hoje aí pra falar? Então, hoje a gente começa, né? Sai daquela introdução feita no primeiro programa e vamos mergulhar nos projetos aí do Educaciano para a candidatura 2023. E nós vamos falar sobre projetos incentivados, ao qual a gente vai começar falando do que já foi aprovado, o projeto do futsal, não é isso, Educaciano? É isso aí, meu amigo. Foi muito prazeroso, né? Acho que nós devemos realmente contribuir para o nosso clube de coração, para a instituição que nós amamos, e é mais um capítulo de história que eu tenho com esse clube, que nós conseguimos agora aprovar um projeto de aproximadamente 3 milhões e 400 mil reais para o futsal. E hoje nós teremos aí um convidado que poderá ilustrar bastante sobre o projeto incentivado e que as pessoas saibam e entendam o quanto um projeto incentivado ele é salutar e importante para qualquer instituição. Isso também abrange projetos olímpicos, paralímpicos. A gente vai estar recebendo quem aqui hoje para falar de tudo isso? Então, daqui a pouco vamos guardar como surpresa. São dois caras aí que são dois mestres em projetos incentivados e como nós pretendemos sempre durante a nossa campanha tratar tudo de forma muito técnica e profissional, então nada melhor do que trazer esses dois caras aqui para conversar conosco sobre o projeto incentivado. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Então vamos nessa, vamos dar a largada com o futsal. O projeto já está aprovado. Em que pé está o projeto do futsal? Então, o projeto ele já está aprovado, né? Eu já estou com a carta, com a carta de, como é que é o nome, produção? Com certificado de mérito. Já estou com o certificado de mérito pronto, já está em fase de captação. Nós estamos aí com 4 indústrias, né, bem alinhadas, fazendo a parte contábil, a empresa deles estão, a parte fiscal, telefone tocando aqui, a parte de contabilidade, né, eles estão vendo como é que vai ser feito isso, estamos fazendo alguns ajustes para brevemente aí tá divulgando aí para o vascaíno. Bom, uma das suas metas de campanha é unir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente sabe que você trouxe esse projeto justamente numa gestão que não é a sua, provando que você é um vascaíno legítimo. Como é que é a sua relação com o presidente atual, Jorge Salgado? Olha, a minha relação com o presidente é uma relação extremamente institucional, né, no qual eu respeito o presidente hoje do clube. Como eu sempre falo, que as pessoas passam e o Vasco fica, e nós temos que procurar ter uma relação harmoniosa e respeitosa com qualquer pessoa da nossa instituição. E com o presidente atual não é diferente, assim como pessoas de outras correntes políticas, ao qual eu procuro ter um bom relacionamento, uma boa conversa, um bom tato, né? Porque o meu opositor político ele não é meu inimigo. Ele hoje, momentaneamente, ele tem um pensamento diferente do meu. Mas não é por isso que ele vai ser meu inimigo, que eu vou ter raiva de alguém e vou ficar arrastando correntes políticas no clube. E eu penso muito em agregar, conversar, para que o Vasco tenha paz, né? Eu até recebi um desenhozinho, uma charge, eu vi num grupo de WhatsApp, onde aparecia um jogador fazendo gol no Vasco, não é? E os vascaínos brigando entre si. Então, eu acho que essa briga interna que nós temos no clube, que isso é fomentada durante muitos anos, né, vem sendo fomentada por muitos anos, isso atrapalha o clube andar. Então, eu acho que a melhor forma de você demonstrar que você realmente coloca o clube em primeiro lugar é você estender a mão para o seu opositor e colocar o Vasco em primeiro lugar. E como é que a atual gestão recebeu esse projeto de 3 milhões e 400 mil aprovado por você
já em fase de captação, eles receberam bem. Quem quiser saber um pouquinho mais desse projeto vai saber aqui hoje, mas também pode procurar lá no G1, que tem uma matéria super completa sobre tudo que está acontecendo no projeto de futsal do Edu. Olha, o presidente, né, ele aceitou de bate-pronto, estendeu. Eu precisava que tivesse autorização dele, né, ele deu a carta, assinou. O Marcel Cascos, que é o vice-presidente de esporte olímpico, também me atendeu muito bem em São Januário. De bate-pronto eles me receberam bem, autorizaram. Eu não tive nenhuma objeção do clube para poder colocar isso em prática. Isso me deixa muito feliz em saber que as pessoas, né, estão colocando o Vasco em primeiro lugar, independente de política, o que não aconteceu em outras gestões, né? Que algumas outras vezes nós já procuramos o clube para tentar oferecer algum tipo de ajuda e não foi aceita. Bom, você já tem algum outro tipo de projeto já em mente para outros esportes? Olha, eu entendo que o projeto incentivado, isso você consegue desonerar o clube, né? E a nossa ideia é sim fazer um projeto incentivado para toda a área do clube, para os esportes aquáticos, esportes terrestres, né? Os esportes de quadra e salão. Cada esporte ele vai ser olhado com muito carinho, muita atenção, para que a gente possa desenvolver esses esportes e desonerar o clube. Até porque hoje, com o advento da SAF, nós não temos mais os recursos do futebol, né? Isso fica tudo para a SAF. Então nós temos que procurar formas, ser criativos para continuar mantendo um clube social forte, competitivo nas outras áreas, sem onerar o clube e com muita responsabilidade. Tá, então explica pra gente, Edu, explica pro pessoal de casa como é que funciona um projeto de lei de incentivo, pra galera entender como é que o Vasco vai viabilizar isso. Olha, Cirani, eu acho que de repente a gente fazer responder essa pergunta agora, eu prefiro até convidar o nosso amigo, né, para ele entrar, falar de uma forma mais técnica sobre isso. Eu acho que é melhor, né? Vamos verdade. Quem tá aí, cara? Vamos chamar um profissional, um cara técnico, assim, extremamente renomado. Todos os clubes estão atrás desse cara e ele hoje está conosco aqui. Chegou de viagem agora? Um cara muito ocupado? Tava no Canadá. Tava no Canadá ou em Brasília, cara? Não, no Canadá. Ele foi pro Canadá fazer um projeto incentivado lá. Então, pô, chega mais aí, Gustavo Martins, nosso querido Gustavo. E aí, meu amigo? Satisfação. Vai estar explicando. Vascaíno, ó. No Vasco tem que trabalhar vascaíno. Tudo bom, meu irmão? Tudo na paz? Vamos lá, pessoal. Agradecer. Seja bem-vindo, fica à vontade, Gustavo. É uma honra estar presente aqui. Grande Cassiano. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Alguém está aqui, o som tá bom? Som, produção? Tá beleza? Tá bom? Então, eu que agradeço a sua disponibilidade de vir aqui conosco e publicamente também agradeço o trabalho que você já teve conosco já em fazer o nosso projeto pro futsal. Sim. E vamos hoje debater, falar sobre como que é feito, como que não é, o que pode, o que não pode, sobre o projeto. Nosso mediador, entrevistador Ciraninho vai saber conduzir muito bem isso aí. Nós temos algumas perguntinhas aqui, vamos bater bola sobre isso aí. Saudações vascaínas antes de tudo. Uma honra estar aqui para falar de projeto incentivado, que hoje em dia a instituição esportiva que não tratar de projeto incentivado de uma forma profissional não tem muito êxito não, porque é uma oportunidade prevista em lei, várias leis, lei estadual, lei federal, né? E o Vasco, por teu intermédio, poder fazer parte desse seleto grupo que está utilizando as leis de benefícios fiscais para fomentar o esporte, só daqui a um tempo a gente vai ver o quanto é importante essa semente que você está plantando hoje. Né? E inclusive também a gente bateu um papo sobre isso aí, porque as pessoas pensam muito com um projeto incentivado somente para o esporte, né? E também existe alguns outros mecanismos que permitem também obras de infraestrutura, né? Sim, edificação, memória do clube, um museu pode ser incentivado, a parte cultural,
parte de lançamento de um CD comemorativo, um livro comemorativo de centenário, bicentenário. Então, são várias as possibilidades que o incentivo fiscal proporciona para uma entidade. E outra coisa, o Vascaíno fala muito sobre a reforma de São Januário, não é? Sim. Teve um estádio no Rio que ele foi reformado com uma boa parte com verba incentivada. Em Volta Redonda, né, teve um projeto lá de estruturar o estádio e grande parte dali foi incentivo. O Raulino de Oliveira, uma boa parte dele foi com verba incentivada. Sim. Então, Vascaíno, para você que fica questiona e pergunta muito sobre como viabilizar essa reforma de São Januário, nós temos a possibilidade de fazer ela através do potencial construtivo e uma parte também com projetos incentivados. E por ser um estádio com a história cultural, né, que todos já conhecem, cabe também na lei estadual de cultura e a lei federal de cultura também, por ser um estádio que precisa é um patrimônio, né, cultural. Então, além desse desenvolvimento esportivo, é um desenvolvimento cultural, a manutenção Além de grandes artistas ilustres, né, que o Vasco tem para a gente desenvolver, principalmente na música, né, na arte aí. Então, né? Quem sou eu? Mas a gente tem aí, né, alguns para citar, como o mestre Martim da Vila, Paulinho da Viola. Temos aí também o Rei Roberto Carlos, né, cara? A gente pode pensar em muita coisa. Com certeza. Fernanda Abreu, a Tereza Cristina, Sérgio Amorosa. De repente, um dia não fazer um grande evento em São Januário com todos esses cantores vascaínos, né? Não é verdade? Como em Seria 2011. boa, né? Seria lindo demais, né? Como o Vamos Todos Cantar de Coração. Aí, tá na mão do Gustavo. Mas vamos começar aqui. Gustavo Martins, seja bem-vindo ao nosso programa. Você que é professor, né? Foi professor na PUC, né? De projetos incentivados na área do esporte. Se apresenta um pouquinho pra gente aí, fala um pouquinho da tua história. Vamos lá, pessoal. Algumas curiosidades sobre tributo, né? Tributo na Roma Antiga, os vencidos pagavam tributo para os vencedores como forma de uma prestação de conta da guerra. As primeiras notificações de pagamento de tributo datam de 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. E a gente escutar o tributo com esse nome bruto, né? A gente já pensa em coisas negativas, só pagar, aquela obrigação de ter que... né, só pagar o Estado. O que o Estado pode proporcionar para quem é o contribuinte, o pagador? O que o projeto incentivado entra nesse contexto? É transformar o tributo num tributo ao esporte. Olha a ideia, entendeu? Você pegar o que você já tem que pagar, aquela verba já comprometida com o imposto, e dar visibilidade àquela verba que você teria que já pagar de qualquer maneira. Você não tem que pagar mais, você já paga o valor do tributo, só que, por exemplo, na lei estadual, os 100% que você continua pagando do teu imposto devido, você consegue dar visibilidade a 3% desse valor. Então, se você... Via ICMS. Via ICMS, estou dando só um exemplo na esfera estadual. Existe alguma possibilidade de fazer, além do via ICMS e ISS, algum outro tipo de imposto? A lei municipal, que é a do ISS, ainda não foi promulgada pelo prefeito. Então, já existe uma lei aí de um vereador, Felipe Michel, ele deu prosseguimento a essa lei, mas faltou a canetada final do prefeito. Interessante. Então, vamos ô prefeito, vamos ajudar o Vascão, vamos canetar essa lei logo aí para poder ajudar o Vasco, hein? Com certeza. A lei estadual já é do ICMS. Todo imposto de circulação de mercadoria e serviços, empresa que gera ICMS dentro do estado do Rio de Janeiro pode canalizar esses 3% para um projeto previamente aprovado pela Secretaria de Esporte e Lazer aqui do Rio. Tem a lei federal, que é a lei do imposto de renda. Toda empresa que paga o imposto de renda, pessoa física ou jurídica, pode canalizar também para um projeto pré-aprovado. Quantos por cento? 6% ou 1%. 6% PF, pessoa física, e 1% pessoa jurídica. Então você paga lá X mil reais. Tem até clubes que já fazem uma campanha aí para o torcedor, que disponibiliza já o projeto aprovado nos seus sites, e você, como pessoa física, você pode, ao invés de pagar 100 lá para o Leão, você bota 94 para o Leão e 6 para o Clube do Coração. Inclusive, Gustavo ele já
trouxe aqui para vocês um pequeno spoiler de um projeto que nós apresentaremos, né, quando for o nosso contexto geral, que é uma plataforma que chama-se Abrace-me, né? Onde você, vascaíno, você poderá deduzir até 6% do seu imposto de renda, desse seu imposto de renda completo, e você vai deduzir isso, doa para o Vasco e abate do seu imposto de renda. Então, existem várias formas de você viabilizar o clube financeiramente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de didática, inteligência para poder colocar isso aí para frente, e eu tenho certeza que na nossa administração nós mostraremos as possibilidades que existem. Mas vamos tocar mais um pouquinho, Gustavo. Vamos lá. Em 2009, 2010, a gente criou um departamento de projeto incentivado no Tijuca Tênis Clube, um clube social aqui do Rio. Foi o primeiro clube a captar verba nas 3 esferas. Na época, pela SMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi um convênio firmado com o clube. O Tijuca participou do NBB, do Novo Basquete Brasil. No primeiro ano de participação... E você trabalhou no Tijuca um bom tempo, não trabalhou? Sim. A pedido lá do presidente Paulo Maciel, que o ex-presidente agora do clube, hoje é o atual presidente do CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, né? Trabalho desenvolvido no Tijuca, fez com que o clube captasse nas 3 esferas, que eu, como disse, no município, no estado, pela lei do ICMS, na federal, pela lei de imposto de renda, e também com um convênio direto com o Ministério do Esporte. Então o clube foi o primeiro do Rio a captar nessas 3 esferas. E você está dando oportunidade para o Vasco, sem estar com as CNDs ainda em dia, já começar a trabalhar na captação de projetos incentivados, para que, com essa autossuficiência das modalidades esportivas, olímpicas e paralímpicas, o clube tenha condições, né, de reter verba para poder quitar esses atrasados, né, porque foi uma das coisas que você, Gustavo, a minha ideia no Exército, só lembrando, tem um manual de sobrevivência lá que é estancar a hemorragia, proteger o ferimento e prevenir o choque. Você está estancando a hemorragia. Não adianta a gente ter uma torneira aberta com um ralo gigantesco. Você espremeu esse ralo, peraí, vamos captar essas verbas, sem onerar o clube. As modalidades vão ser autossustentáveis e com a verba que entrar de outras fontes, patrocínio direto, outras fontes de recursos, você consegue fazer um levantamento do que o clube tem de atraso, parcelar, e fez o primeiro pagamento da primeira parcela, o clube já está apto a emitir uma certidão negativa de débito positiva com efeito negativo. Aí o clube é o proponente de todos os projetos que ele vai desenvolver daqui para frente. Porque você tocou num assunto importante aí, que as pessoas sempre perguntam, peraí, mas se o clube não tem CND, como é que é feito esse tipo de projeto? Então, CND são as certidões negativas de débito. Nesse caso, uma parceria na lei estadual é a lei que hoje permite que uma entidade esportiva ou seu parceiro esportivo seja o proponente de um projeto esportivo, desde que esse teu parceiro tenha todas as CNDs. Isso a lei federal ainda não permite, mas a lei estadual permite. Então, ou seja, quando o Vasco conseguir ter todas as CNDs, a possibilidade de captação de recursos via Ministério dos Esportes aumenta mais, então? Aumenta bastante, exponencialmente. Ainda mais que o clube, fazendo parte do CBC, Comitê Brasileiro de Clubes também, vão ter todas as certidões exigidas pelos convênios, vai poder ser o proponente lá também. Abre um leque de possibilidade. Entendi. Bom, o Vasco ficou, Gustavo, anos aí sem ter um projeto incentivado. Voltamos agora com o Edu e com a ajuda sua, do André. Eu gostaria de saber se você tem aí um espelho de algum projeto no país para citar números. Por exemplo, o Minas Tênis Clube é muito ativo nos projetos incentivados. Você pode falar um pouquinho de onde a gente pode se espelhar para esses projetos que virão no Vasco da Gama? Vamos embora. Quando a gente criou esse departamento lá no Tijuca, André, eu fui visitar o Minas e fui visitar o Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Eram e são 2 referências em formação de atletas, né? A lei de imposto de renda começou em 2007.
2007, isso daí. E esses 2 clubes, desde então, fazem captação dessa... O Minas tem um teatro para 600 pessoas incentivadas. Vocês terem uma noção. Construção, tudo zerinho, tudo com verba de imposto. Então, o Minas e o Pinheiros já utilizam essa roda desde então. Essa parceria público-privada, governo de estado, governo federal, com as entidades esportivas, é uma forma do governo falar assim, eu vou deixar a gestão com quem sabe tocar a gestão, que é um clube, né? Por isso que os impostos são permitidos para um projeto esportivo ou cultural. Então, em Minas, o Minas tem... Vamos para tão longe não, vou falar aqui de um projeto que está em execução aqui em Jacarepaguá, na comunidade ali na Taquara, na comunidade do Chacrinha. É um projeto de badminton da Associação Miratos de Badminton. A gente protocolou esse projeto no 2º semestre do ano passado. A Light, companhia de energia aqui do Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, né, patrocinou esse projeto com R$833 mil. Esse projeto é comandado pelo Sebastião Dias, lá na comunidade do Chacrinha. Crianças tiveram a oportunidade de disputar, em dezembro do ano passado, um sul-americano no Peru, em Lima. Voltaram campeões sul-americanos. Tinha crianças que não tinham nem identidade, foi uma correria para conseguir a documentação deles. Associação Miratos, podem pesquisar aí no Google, se terem uma ideia. Hoje voltaram campeões sul-americanos, ganham Bolsa Atleta do governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje tem crianças que ganham mais do que os próprios pais, por poderem se dedicar um tempo da sua vida a um esporte, que é o badminton dentro da comunidade. A gente vê muito futebol, né? Corrida de rua, Rio Open de tênis, e muita gente, a grande maioria dos cariocas não tem ideia que tem uma modalidade olímpica do badminton dentro de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro. E há a possibilidade do Vasco fazer parcerias com times, por exemplo, do badminton, que você está falando aí, um time já formado, sim, que já existe, e com o projeto incentivado, trazer a marca Vasco para esse time? É uma das coisas que o Cassiano tem insistido, vamos montar, todas as modalidades olímpicas estão na mira dele, né? É uma recomendação. Ele, além do... Eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas os esportes aquáticos, natação, polo aquático, saltos ornamentais e nado sincronizado, já tem projetos já praticamente prontos para serem protocolados a pedido do Cassiano. Projetos de badminton também atletismo também é uma modalidade muito esquecida no estado do Rio. E o Cassiano pediu para esse resgate seja feito. Meu amigo, é uma questão só de tempo para, né? Você falou da questão social, né, que os projetos podem trazer. Eu queria que você ampliasse isso. Existe um interesse do Vasco em levar isso também para os projetos paralímpicos, para os esportes paralímpicos? Eu não posso responder pela entidade Vasco, mas eu posso... Atualmente. Mas eu posso... Sim, pela nossa gestão, pela gestão do candidato Cassiano. Pelas ordens que esse cara aqui dá, não é nem pedido. Tem projeto paralímpico também que tem modalidade, até mandar um abraço para o ex-presidente da BFC, que é a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, Marcão. Hoje ele está na superintendência do governo do estado do Rio. Um lutador, a gente tem projeto com ele, e é uma possibilidade gigantesca com o Cassiano. A gente desenvolveu uma equipe de futebol de cadeira de rodas. De rugby também. Meu amigo, o céu é o limite. Então, eu queria só... O Ciraninho falou sobre um ponto importante que nós não maturamos ainda bastante durante a nossa entrevista. Cada projeto incentivado, você tem um percentual de reciprocidade que pode ser destinado a algumas obras comunitárias, não tem? Explica um pouquinho sobre isso aí, ou não sei se eu me expressei muito bem, mas dá uma pincelada pra gente, né, sobre isso. Cada projeto... É a contrapartida social. Contrapartida social. Contrapartida social. Exato. Dependendo do valor de cada projeto, se o projeto for 100% social,
ele em si não é exigido uma contrapartida social, porque o projeto já é um projeto social. Mas se ele não for um projeto de alto rendimento, Como o nosso, por exemplo, o nosso do... Alto rendimento, do futsal. Isso. Esse projeto nosso lá, ele, dependendo do valor, é exigido 5%, 10% ou 20% em contrapartida social. Se o projeto é um projeto de 1 milhão, vou dar um exemplo, por exemplo, e no caso, se tivesse um percentual de 10%, o projeto iria para 1 milhão e 100 mil. Esses 100 mil fica a cargo do secretário de Esporte e Lazer. Durante a execução do teu projeto, o secretário fala assim, eu quero que na barreira do Vasco tenha a quadra de grama sintética. Você, como proponente, vai fazer o orçamento daquela quadra e vai entregar ao Estado uma quadra de grama sintética para a população, né? Como forma de contrapartida social desse teu projeto. Mas pode ser só obra estrutural ou pode, por exemplo... financiar uma escolinha de jiu-jitsu, por exemplo? O governo do estado tem como premissa o apoio ao esporte em todas as formas, né? E eles, às vezes, um atleta que não tem um projeto incentivado, uma equipe, ele está precisando disputar o Mundial de Rugby na Noruega. Essa verba pode ser destinada conforme... Pode, né? Pode. Essa entidade, esses atletas, eles protocolam um pedido para a secretaria e dentre inúmeros pedidos lá, o secretário de esporte vê qual é a prioridade, vê qual é a prioridade para a execução daquele projeto. Entendi. Então, além do ICMS gerado pelas empresas, é uma forma da Secretaria de Esporte ter também como fomentar as outras modalidades que às vezes não tem um projeto protocolado. Entendi. Bom, a gente teve nos anos 2000, início dos anos 2000, o projeto olímpico, né? Que causou muito orgulho, sabe? Muita felicidade para a torcida do Vasco. Grandes ídolos vestiram a camisa Cruz Maltina. Eu queria saber se você tem a vontade de resgatar o projeto olímpico e se através do projeto olímpico você vai trazer nomes daquela época para estar capitaneando esse projeto, para estar sendo embaixador desse projeto. Sonhar é bom demais, né? Todo mundo tem um sonho e o projeto incentivado é uma forma de você concretizar esse sonho, né? O que o impeditivo de você realizar um projeto esportivo hoje em dia? É a verba para você pagar bons profissionais, para você comprar bons equipamentos, bons materiais esportivos, né? E o projeto incentivado, ele sendo bem elaborado, te dá a oportunidade de, após a captação, você seguindo aquela planilha que foi previamente, né, protocolada, seguindo os trâmites, seguindo o beabá basicão lá, um barco a remo italiano de ponta, que é utilizado pelas maiores equipes do mundo. Se você fizer uma previsão de gasto do material, do equipamento, do remo, de uma banheira para você treinar a equipe, então a raia, uma raia nova, técnico, todo equipamento, se você fizer uma previsão bem estruturada e conseguir essa captação, você consegue tirar o teu sonho do papel, você consegue fazer com que o ano 2000 volte agora, 2024. Pegando esse gancho, a gente nos anos 2000, com a parceria do Nations Bank, a gente conseguiu viabilizar. Hoje, através dos projetos incentivados, eu creio que seria algo diferente. Eu queria te fazer uma pergunta bem direta. A gente teve um endividamento do clube com o projeto daquela época. Com os projetos incentivados e o dinheiro entrando no Vasco, sem uma boa elaboração, o Vasco poderia, por exemplo, ter esse dinheiro penhorado? Enquanto não tiver ICNDs em nome do clube, o clube não vai poder ser o proponente, por exemplo, nessas leis aqui agora, né? Por isso que essa parceria que o Cassiano tem brigado, tem lutado com empresas que estão aptas de vascaínos para poder tocar o projeto em duas mãos ali. Enquanto isso, no paralelo, ele faz um levantamento de quanto essa dívida se acumulou até então, é aquilo que eu falei. Dá para você patrocinar as equipes a partir do marco agora de 2023 para frente, 2024, ad eterno aí, e esse atrasado
você sabe que você tem essa verba incentivada já na conta né, para tocar o teu projeto. Você consegue, agora daqui para frente já tem a verba. E o atrasado fez o levantamento, qual é a forma da gente parcelar isso? Qual é a forma da gente quitar esse atrasado? Porque a dívida existe. Qual o tamanho dessa dívida? Qual o montante dessa dívida? Então, um levantamento que a equipe dele vai ter que ter, né? Trazer os melhores especialistas em economia, em tributação, desculpa aí, vamos ver o tamanho do rombo, né? Amigo, igual você trata na sua casa, na sua empresa, estou devendo alguma coisa, vamos parar e parcelar. Não adianta eu querer comprar mais coisas se eu ainda estou com a dívida ainda, um carnezinho atrasado. Então, quita-se o passado. Se eu conseguir uma outra fonte de renda que possa atender a dívida pregressa e a futura, a gente consegue tocar os dois. Não, mas sendo relacionado ao governo, a minha pergunta é a seguinte: o dinheiro que entrar no Vasco, através, por exemplo, do projeto de futsal, se houver alguma dívida passada, alguma dívida adquirida... Não, porque o proponente não é o clube por enquanto, né? Ele conseguiu a empresa para ser o proponente, no caso... O contrato vai ser entre a empresa e... Isso daí. O projeto já foi previamente aprovado, né? Nesse projeto consta 18 atletas de futsal, 12 membros de comissão técnica, a franquia da liga. Então, são itens que foram colocados no projeto, né? Foram aprovados, estão em fase de captação, como o Cassiano frisou. Aprovou, o aporte foi feito na conta do proponente, o proponente tem que seguir à risca aquilo que foi aprovado. Porque depois existe uma aprovação de contas. A prestação de contas... Pelo Tribunal de Contas do Estado. É tudo auditado depois. Qualquer desvio do objeto que foi aprovado, o proponente tem que devolver em dobro o valor que foi captado. Isso é bom ficar bem claro, que as pessoas pensem que tem aquele recurso ali e que vai poder esbanjar e fazer o que bem quer, entende. Não é assim que funciona. Dobra a responsabilidade. O proponente, que ele não aplique o dinheiro, né, os recursos, da forma que ele propôs durante o projeto, ele devolve para o Estado de forma dobrada. Sim, porque é um imposto que o governo abriu mão, né, em prol do esporte. Essa verba ia para a Secretaria de Fazenda, utilizar em educação, cultura, esporte, saúde, e canalizou esses 3% para o esporte, né? A chance que o governo está dando para o gestor esportivo tocar um projeto que ele estava no sonho dele. Então, ele abriu mão daquela verba, que já é um imposto, e então cumpre-se o que foi tratado no objeto. Se não cumprir, é simples, devolve em dobro. Se eu captei 1 milhão, vou devolver 2 milhões. Então não pense que o dinheiro vem e vai e volta e faz o que quer, não. Tem pressão de contas e muito séria. É como severa. deve ser. Em qualquer... Como o governo deveria tratar, né? Infelizmente tem muito governante aí que não trata dessa maneira. Mas a gente trata dessa maneira correta. Então é o que vai ser seguido. Bacana. Agora minha pergunta é pro nosso candidato Cassiano. Cassiano, hoje as dependências do Vasco estão preparadas para receber os esportes amadores, os projetos que forem incentivados e aprovados? Olha, as dependências do Vasco, ela precisam de boas melhorias, né? Para que possa receber. Hoje nós temos só o ginásio, algumas quadras, né? Embaixo da arquibancada ele tem o salão de ginástica olímpica, também precisa de reforma, precisa de melhorias, né? Mas nós temos algumas conversas com algumas outras instituições que a gente possa, pelo menos minimamente, treinar fora enquanto a gente não melhora ali a estrutura de São Januário, porque a gente precisa entender melhor como é que é o contrato, né, do Vasco com a SAF, né? Porque a informação que eu recebi é que existe o São Januário está alugado para a SAF, não é? Você indo ali onde tem aquela do placar eletrônico para lá, todo está alugado para a SAF.
e do placar para cá para o clube social. Porém, toda manutenção e conservação de todo o complexo fica por conta da SAF. Isso é que eu escutei falar, mas eu não li o contrato ainda. Pretendo ler esse contrato e auditar ele, entender ele muito bem em caso da nossa vitória, nosso êxito nessa eleição, e para que a gente possa entender e ver o que pode e o que não pode ser feito. Mas segundo eu escutei, eu ouvi falar que a manutenção e conservação de todo o complexo fica por conta da SAF, né? Bom, se a gente por acaso não puder jogar em São Januário, até porque pode jogar ser... em São Januário não, ao redor exceto o campo. Não, campo não, se a gente jogasse no ginásio, enfim, se a gente fosse exercer os esportes amadores e olímpicos, paralímpicos em São Januário. Se a gente não fosse exercer em São Januário, existe alguma possibilidade de se fazer como no futebol e negociar também mandos de campo do Vasco ao longo do nosso país, porque o Vasco, sabidamente, é um clube nacional e até internacional. Então seria possível isso? Com certeza, Ciraninho, com certeza. E, por exemplo, você pegando eu cito muito o exemplo do futsal, porque eu acho que o futsal, tanto o futsal como o vôlei e o basquete, eles arrastam realmente a torcida, né? O torcedor vascaíno, ele gosta muito de acompanhar esse esporte. Então, com certeza, nós temos essa ideia de repente levar um jogo para Brasília, um jogo de futsal, lá para Blumenau, né? No Espírito Santo, tem muito vascaíno, né? Manaus. Santa Catarina, levar esse esporte para algumas outras praças, até para que possa trazer o público off-Rio, o vascaíno off-Rio, um pouco para o Vasco, levar o Vasco para ele e trazer ele para o Vasco, fazer essa via de mão dupla, né? Daqui para lá e de lá para cá. E pode ser incentivado, hein? Sim, sim. Esse deslocamento, passagens aéreas, hospedagens, aluguel de estádio, toda essa forma de melhoria esportiva, a lei estadual contempla. Agora, Gustavo, no caso, esses projetos incentivados, eles estariam, começando pelo futsal, por exemplo, eles contemplariam só a categoria adulta ou seria também um projeto para base? A gente tem projeto de base pronto também, esperando o start dele. Ele apertou o botão ali, o projeto anda, mas esse primeiro aprovado já em uma fase bem avançada de captação é do adulto, né, para disputar a liga já do próximo ano. Porque nós precisamos entender, na realidade, como é que funciona, como é que está o contrato com a SAF, né? Porque o futsal do sub-14 para baixo, né, onde eles entendem que ainda é possível, é o momento ideal para fazer a transição para o campo, está em responsabilidade da SAF. Então isso aí a gente não pode, no futsal a gente pega do 14 para cima, do 14 para baixo é com a SAF. Então a gente não tem muita gerência nisso. É treinar em São Januário, né, na nossa casa. Mas se tiver algum impedimento nesse contrato com a SAF, a gente não vai ficar parado não, porque, como eu falei, novos locais de treinamento, né, podem ser solicitados mediante prévia aprovação. Então, para o torcedor entender, Cassiano, existe a possibilidade contratual, né? A gente não sabe porque não teve acesso ao contrato, somente se você vencer efetivamente a eleição, você terá acesso a esse contrato. Mas pode ser que, por exemplo, o Sub-14 tem que fazer um jogo importante e o adulto tem que sair de São Januário em detrimento do Sub-14, se a SAF entender assim. O Vasco seria subordinado à SAF nos esportes amadores também? Ciraninho, eu não posso responder essa pergunta porque eu não tive acesso ao contrato. Eu não sei qual é a prioridade. De repente, se é prioridade de jogo, de repente pode ser que no contrato tenha uma prioridade para o time profissional jogar. Né? Eu não sei se a prioridade é para jogo, se é para treino, mas eu acho que, conforme eu falei já no início do nosso podcast, eu sou uma pessoa que eu busco um bom diálogo, uma boa conversa, desde que não atrapalhe o Vasco. Se atrapalhar o Vasco, bom diálogo e boa conversa acaba. E vamos conseguir negociar muito bem esse espaço aí para que tenha treino, que tenha jogo, que tenha tudo dentro de São Januário, ver o contrato, saber quais
quais são as obrigações contratuais para fazer a manutenção, reforma do ginásio, se existe, se não existe. Enfim, todo o aparelho de São Januário que está alocado para a SAF 777, a 777 Carioca, né? Quais são as obrigações dele, e nós exigiremos que o contrato seja cumprido à risca. Sim, você falou aí que... Porque o Vasco, muitos dos nossos ídolos vieram... do futsal. Do futsal, como Pedrinho, como Felipe, e a idade que a SAF entende como ideal para a gente revelar. A SAF entende como ideal para a gente revelar novos atletas seria até o sub-14. Acima do sub-14, o Gustavo também pode ajudar a gente nisso. O ativo seria do clube. Se um grande atleta despontasse até para o campo mesmo, o ativo seria do clube associativo? Boa pergunta, Sirininho. Não sei te responder. Eu não vou mentir. Eu não sei, eu não li o contrato. Não sei. É importante saber isso. Realmente isso é importante. Porque, por exemplo, vamos supor que lá no profissional, com 20 anos, eu tenho um jogador lá que ele é do futsal, é do clube social e está assim, desempenhando um papel assim, técnico maravilhoso. 19, 20 anos, ainda pode ser que dê para migrar para o futebol de campo. E de repente a SAF queira pegar esse jogador. Será que de repente o clube social pode se remunerar por isso? Não sei. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deve negociar, né? Para a gente tentar rentabilizar o clube social de qualquer forma. Não só isso, né? Porque assim, não que o jogador vá para o campo, mas, por exemplo, o esporte, o futsal, por exemplo, é muito forte na Europa, principalmente na Espanha, e até, sei lá, vai para o Oriente Médio. Se algum clube quiser... Sim. Teve até, por exemplo... Quiser um atleta acima de 16 anos, vai para o clube esse dinheiro? Vou te dar um exemplo real que aconteceu. Se eu não me engano, foi o Nenê, quando ele foi pro Denver Nuggets, que ele saiu do Vasco. O Denver Nuggets, na época, pagou pro Vasco $700 mil. Mas lá não tem o lance do draft? Como é que é, você que morou nos Estados Unidos, entende melhor do que a gente, como é que é para o jogador entrar na NBA? Na verdade, ele foi contratado pelo clube na época, né? Ele foi direto pro Denver Nuggets, se eu não me engano, posso estar trocando o nome do clube, mas eu tenho quase certeza que é Denver Nuggets. E o basquete lá, ele já vem desde da escola, universidade, onde tem os drafts que os clubes podem escolher esses atletas, né? Mas, de repente, por que não aqui no Brasil? A gente está, de repente, tendo um atleta nosso fazendo um draft lá e, de repente, o clube recebendo alguma remuneração por isso, desde que nós conseguimos viabilizar financeiramente o Vasco numa NBB, disputando, tendo uma escolinha de basquete, entre outros esportes. Porque a gente tem um outro exemplo também na NBA, que é o Leandrinho. O Leandrinho também passou pelo Vasco. Você pensa em nomes como o Nenê e o Leandrinho, expandir isso para escolinhas em todo o Brasil, porque além de ser um atrativo para as crianças que torcem pelo Vasco, para fazer para desenvolver um trabalho social, esportivo, entretenimento, ele também pode despertar o sonho de muitas crianças de chegar à NBA, né? O Nenê e o Leandrinho são nomes assim de uma prateleira alta hoje. Então, eles estão em atividades ainda lá na NBA. Eu não me lembro qual time que eles estão. Acho que tá no Phoenix Suns. Enfim, prefiro não falar o time, para não dar informação errada. Mas eles estão em atividades ainda, eles trabalham na parte de treinamento, né? Então, eles estão em atividades lá ainda. Então, são atletas que a gente não conseguiria. Mas nós temos a intenção de trazer alguns atletas ícones em cada esporte para desenvolver esse esporte dentro do Vasco. Vôlei, futsal, basquete, natação, judô, taekwondo. Todos os outros esportes serão olhados com muito carinho, muita atenção e muito afinco. Falando de ícones, né, atletas que fizeram e marcaram a história do Vasco, a gente pode falar aí de alguns nomes. A Fernanda Venturini, por exemplo, a Janete, que foi uma das maiores expoentes do basquete mundial,
né? A gente pode relembrar aí também, quem mais a gente pode falar? Marta. A Marta no futebol, né? O futebol tá com a SAF. Mas Sim. a Fabíola Molina, enfim, vocês pretendem expandir também para os esportes femininos? Com certeza, Ciraninho. Eu acho que onde tiver um esporte, seja masculino, seja feminino ou paralímpico, terá que ter um atleta vascaíno lá disputando e representando muito bem o Vasco da Gama. Então, Gustavo, agora eu queria que você fizesse para mim um breve resumo de como um projeto incentivado ele se realiza. Um passo a passo resumido, né? Um projeto é apresentado junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Depois a análise documental feita pela Coordenadoria de Projetos Esportivos Incentivados. O projeto ele está apto, tem a votação da Comissão de Aprovação de Projetos. O projeto foi aprovado sem ressalvas, ele vai para publicação no Diário Oficial. Aprovado com ressalvas, volta para o proponente, né, para o proponente fazer as devidas readequações. Às vezes uma certidão que está vencida, ele renova a certidão. Ou é reprovado direto, então ele é reprovado, ou aprovado com ressalvas, ou é aprovado sem ressalvas. Aprovado sem ressalvas é publicado no Diário Oficial. O proponente ele está apto a correr atrás do patrocinador, no caso o Cassiano está correndo atrás desse patrocinador, tem grande chance disso, já está sendo o passo número 5, que é a apresentação da documentação do patrocinador. O documento desse patrocinador ele é analisado, o projeto é iniciado, a execução, e depois a prestação de contas e partir para a renovação no mandato seguinte. Cassiano já tem em vista aí as empresas que farão participarão dessa captação? Sim, nós temos conversas adiantadas com 4 indústrias. Você poderia dizer os nomes? Não, ainda não posso. Caixa Preta? Caixa Preta não pode falar ainda não. Ô, Gustavo, vamos convocar aí, então, que eu ia falar agora. Os empresários vascaínos, pessoa física também pode, né? No ICMS no projeto momento, Abraça. Só no Abraça. Não, então, pessoa física, brevemente, Isso. Assim que nós assumirmos a administração do Vasco, nós faremos uma plataforma que você bota aí no Google, você vai lá, Abrace. Mas toda pessoa jurídica tem uma pessoa física por trás, e se for vascaíno de coração, ele está apto a patrocinar esse projeto teu. Né? Qualquer empresa contribuinte de ICMS no estado do Rio de Janeiro, atenção, qualquer contribuinte de ICMS no Rio de estado, Janeiro, 92 municípios, Angra, Petrópolis, Duque de Caxias, Japeri, no estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio, gerou ICMS 3% do valor recolhido. Então, eu vou aproveitar e fazer aqui uma convocação. Então, você vascaíno, tá? Empresário, você pode deduzir um pouquinho do seu ICMS e ajudar o Vasco. Então, entre em contato conosco que a sua ajuda será muito bem-vinda. E esse pouquinho faz uma diferença gigantesca. Lembrando, Gustavo, né, que na verdade o deduzir não é mudar nada. Ele vai pagar. Nada. Você não vai pagar você vai 103%, pagar você continua pagando os 3% que você paga, só que você vai destinar uma parte, né? É isso aí. Pro Clube de Regatas Vasco da Gama. 100,5%. Você vai continuar pagando o seu imposto 100%, só que dos 3% você está colocando numa cruz de malta maravilhosa. E também vai estar expondo a sua marca, de repente, na camisa do Vasco, na Liga Futsal. Você impulsiona a marca do NBB. De uma maneira. Inclusive, Ciraninho, sabe o que a gente podia aproveitar? Nós temos um amigo nosso que vai entrar aqui agora ao vivo, lá de Cabo Frio. Nosso amigo André. Cadê? Tem que botar André Sampaio. André Sampaio. O André pode falar com a gente, enriquecer mais no nosso podcast e falar sobre o projeto incentivado. Deixar o André se apresentar. Cara junto comigo, Edu, esse cara montou junto comigo o departamento de projeto lá no Tijuca Tênis Clube. Falar um pouquinho, né, André, sobre a sua experiência, que a gente pode... Nós já falamos bastante aqui. Mas você pode enriquecer mais ainda o nosso podcast. André Sampaio, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí, participação. Boa tarde a todo mundo também. Nação Vascaína. O que eu tenho para falar de projeto incentivado eu dei uma mudança
no rumo da minha vida graças aos projetos incentivados. Eu estava na IBMEC, terminando a minha MBA de marketing, e o meu coordenador, ele me incentivou a migrar para os projetos incentivados. Porque, primeiro, o marketing ele pode ser utilizado dentro do projeto de uma forma muito positiva para a empresa. Porque todo projeto a gente pode fazer uma ação social. E aí essa empresa ela estará se beneficiando na parte de responsabilidade social e usando uma verba que já está destinada, que ela já paga de imposto. Ou seja, a gente pode ajudar o Vasco da Gama, fazer ações sociais, ainda ter uma aparição na TV de mídia espontânea que essa empresa não estava esperando. Foi o que eu e o Gustavo a gente usou no Tijuca Tênis Clube para a formação da equipe do NBB. A gente teve um sucesso muito grande. Utilizamos 1.300.000 do time e conseguimos 4.516.000 de retorno de marketing. Ou seja, a empresa ficou satisfeita, renovou o contrato e a gente conseguiu seguir com o projeto do NBB no ano seguinte. Isso fez com que a gente chamasse a atenção de outros clubes. Eu tive participação na formação do time do Audax de 2015. A gente fez um projeto incentivado com o Audax, aprovamos, captamos com a CSN, fizemos o projeto que hoje ele está aí continuado e bancado pelo Dom Atacadista, um supermercado que gera muito CMS. Ou seja, é um projeto contínuo, que prestado conta corretamente, ele pode dar frutos. E isso vale para a base, isso vale para o profissional, isso vale para todos os esportes que lá eles têm essas modalidades para disputar campeonato, seja ele de alto rendimento ou não, seja de inclusão social, seja de participação, enfim. O projeto incentivado ele precisa ser mostrado para as empresas que ele é só benefício. Não tem uma fiscalização a mais para a empresa que vai estar incentivando um projeto. Ela simplesmente vai dar uma carta declarando que tem a intenção de patrocinar um projeto incentivado e ela vai ser analisada pela Secretaria de Fazenda em cima do que ela já declara. Não vai ter nenhum... Isso é muito importante que ele lembrou. Isso não vai ter uma investigação sobre a empresa, não vai ter nada além do que ela já declara. Então, se a empresa declara que ela paga 1 milhão de ICMS, não vai ter nenhuma fiscalização a mais sobre o que, se ela impossível, se ela não paga mais que isso ou menos que isso, entendeu? Não tem isso. É em cima do que ela declara na Secretaria de Fazenda. Simples. Então, isso as empresas precisam conhecer, que isso é uma vantagem, isso pode ajudar o nosso clube, isso pode fazer o nosso clube crescer, isso pode salvar muitos clubes do estado também. Não estou falando só do nosso clube Vasco da Gama, eu estou falando de vários clubes, entendeu? Porque a gente precisa mostrar, usar a mídia para mostrar que o incentivo ele realmente é vantajoso. A gente pode seguir o exemplo do nosso Minas Tênis aí, ó, é pioneiro, eles ganham tudo, foram para a final do vôlei, estão no basquete, então, enfim, e é só verba de incentivo. O Vasco, me desculpa o Minas, o Vasco ele tem mais torcedor tem um que o peso, Minas. essa camisa que pesa, né? O Vasco é um mundo. Então, com todo respeito aos outros clubes, eu acho que o Vasco tem tudo para seguir nesse caminho da lei de incentivo, com muito sucesso. Tem muito empresário que pode ajudar. E pegando o barco do Gustavo aí, são 92 municípios no nosso estado e a gente está aí para
para somar, fazer a marca de vocês ficar cada vez maior. E a intenção da gente é essa: ajudar o Vasco, ajudar o patrocinador e ajudar quem estiver E envolvido ajudar o no esporte, projeto. né? Ajudar o esporte também. André, Sim, é isso. André, você como gestor de marketing, você falou aí da força da camisa do Vasco, da marca Vasco da Gama. Onde mais a gente pode utilizar esses projetos, se não a parte de esporte? Na parte de cultura, museu, onde seria que a gente pode estar usando a parte de Olha, projetos incentivados? a lei, ela é muito ampla. Ela abrange a cultura também. Então, se o Vasco quiser criar um museu itinerante para levar futuramente os seus troféus a torcedores que nunca viram de perto esses troféus, isso é possível, tá? Essa ideia eu tive agora, tá? Legal, legal. O gancho do museu aí. Então, assim, se quiser fazer um museu itinerante, levar os troféus para o Nordeste, que tem muito torcedor no Nordeste, fazer uma caravana vascaína, um museu itinerante, a gente pode usar pela truck, cultura. né? Um caminhão. Cultura. Isso também pode entrar na aquisição de um caminhão, por exemplo. Eu já estou visualizando que de repente um caminhão truck que você chegue numa cidade, abra as portas, todo envidraçado, como se fosse uma vitrine, né? Que aí o torcedor possa entrar, conhecer a história do Vasco e caminhar isso aí pelo Brasil afora. Então é possível até comprar um caminhão, um truck, um caminhão para fazer um negócio assim lindo de cinema, então. A gente pode fazer a locação do caminhão no projeto, entendeu? Durante o projeto a gente aluga o caminhão e personaliza ele da forma comprado não pode ser, ele pode ser alugado. Oi? Oi? André, o caminhão só pode ser alugado ou pode ser comprado também? Futuramente ele pode ser comprado com a manutenção do projeto, que aí justifica que o valor do aluguel você consegue comprar o caminhão. Entendi. Isso que é bom também a gente falar com bons profissionais da parte técnica, isso é muito bom, que traz, isso enriquece muito o nosso debate e a gente ao longo dessa caminhada política aí, dessa campanha eleitoral no Vasco, essa é a nossa intenção, fazer debate de forma técnica e que possa deixar tudo muito bem claro para o torcedor vascaíno entender como é que funciona as coisas na realidade, né? Seria possível também, André, a gente utilizar essas leis de incentivo no aprimoramento, nas reformas das nossas sedes? Perfeitamente. Pela lei da cultura, a gente consegue fazer as reformas, por ser um patrimônio cultural, né? A gente tem esse lado cultural de São Januário, né? Então a gente pode prever reformas, e então pela lei de incentivo do esporte também. A gente tem o pode calabouço, tem a sede náutica. Tem um candinho que a gente pode ter um projeto incentivado. Compra de novos barcos, novos remos, enfim. A lei ela é muito ampla, desde que a gente apresente 3 orçamentos, desde que a gente preste conta certinho, tudo é possível. Vocês falaram de repente um museu itinerante. Consulados oficiais podem fazer parte do desse projeto aí da gestão do Cassiano? Não só no Brasil, né? Acho que a gente pode até estender isso, mas através dos projetos aqui no Brasil, né? Nacionalmente, consulados oficiais do Vasco da Gama? Acredito que a gente possa fazer até uma demonstração do Vasco pela América do Sul. Legal, porque quando a gente estaria fazendo isso, a gente estaria também divulgando a marca da secretaria. Por mais que o projeto seja um projeto estadual, o Vasco ele é reconhecido mundialmente. O Vasco disputou, é campeão da Libertadores. Então, isso nos permite que outros países da América do Sul conheçam a nossa história. Então, é muito pertinente, sim. Olha, conheça a nossa história. O que aconteceu com o Vini Júnior, agora, esses dias, o Vasco sendo primeiro
que combateu e combate até hoje o racismo dentro do esporte no nosso país e no mundo, né? Uma campanha educacional, cultural, antirracismo, isso aí pode ser incentivado também. Esse ano a gente pode até frisar, fazem 100 anos dos Camisas Negras, né? Aí. 1923, aquela data histórica dos nossos 12 atletas, 12 heróis que depois foram defendidos através da resposta histórica. Exatamente. Contra a elite do futebol brasileiro. É verdade. Se não fosse eles, como é que estaria hoje? Né? Mas você vê, né, que é um assunto que está bem aflorado, né, com relação ao Vini Júnior, né? Você vê como essa parte cultural realmente é complicado, né? Você vê que mesmo assim, após o episódio que aconteceu com ele, o repórter ainda chega para ele e pergunta se ele vai pedir desculpa. Você vê como em alguns países essa parte cultural ela tá ultrapassada, né? Aliás, até os jornalistas mesmo, o jornalista europeu, foi perguntar lá na Espanha, foi perguntar ao Ancelotti, questionar que não teria sido falado mono, né? Que seria macaco em português, pela torcida, e sim tonto, independente de qualquer... Além de racista, covarde, né? Escondeu que o juiz não parou porque a torcida estava falando tonto. Parou o jogo porque houve racismo. Foi um ato de racismo. E assim o Ancelotti defendeu o seu atleta e foi muito bem na entrevista. Sem contar que antes do jogo a torcida xingou ele o tempo inteiro lá de fora. E lá de fora dava para ouvir nitidamente que eles queriam cantar. Aproveitar aqui para deixar um abraço lá pro Vini Júnior e falar que nós somos solidários a ele e que essa Força, Cruz de Malta aqui, ó, não tolera racismo. Não tolera racismo. Perfeito. E aqui, como a gente falou desde o início, a gente está lutando por um Vasco unido. E assim como a gente está lutando por um Vasco unido, você que está assistindo o nosso podcast e de repente não torce para o Vasco, também é bem-vindo aqui, porque ninguém joga sozinho. A história do Vasco é uma história de inclusão. E assim, não é porque o flamenguista, o tricolor, o botafoguense é nosso adversário que não possa ser bem-vindo aqui no podcast Educaciano. Mas ó, segura a gente, hein? Não, Edu? Segura que vem muita coisa boa aí pela frente. Voltando aqui a falar também da importância do Vasco na inclusão dos negros e operários, é bom lembrar, né? O Rei Pelé, ele foi convocado para a seleção depois de vestir a camisa do Vasco num torneio onde o Vasco formou um time junto ao Santos, né? Então foi com a camisa do Vasco que ele teve a primeira convocação para a seleção brasileira. Exatamente. Mais um capítulo da nossa história gloriosa. É isso. Isso aí. Eu não sei se pode, mas eu gostaria de parabenizar os principais patrocinadores da Lei de Incentivo. Lógico. Vamos lá. Até para as pessoas entenderem o nível de patrocínio dos patrocinadores, quem está envolvido nisso, né? Quem gera ICMS dentro do estado do Rio. E eu estou parabenizando sem patrocinar o projeto do Vasco, porque eles estão patrocinando alguns projetos já em execução no estado do Rio que estão mudando a vida de muita gente boa, estão dando oportunidade para muita criança, muito adolescente treinar, e sem esse incentivo eles não estariam treinando. Claro, Enel, Light, Ambev, TIM, Petrobras, Naturgy, Riachuelo, Grupo Petrópolis, Caçula, Vivo, Braskem, Colchões Ortobon, Rio Diesel, Dom Atacadista, Predialnet, Oi, LLF Ferragens, Unilever, Itanet, Léo Madeiras e muitos outros que não coubem nessa página aqui, mas que já estão abrindo os olhos que o projeto incentivado pode fazer sim a mudança na mente do nosso povo, galera. É isso. Agora, André, me tira uma dúvida, cara. Tô vendo aí, você tá em Cabo Frio, tô vendo uma prancha de surf. Já tem algum projeto aí pro surf no Vasco, cara? Opa! Deu um probleminha aí, voltando. Na verdade, podemos pensar. Aqui a gente tem um projeto junto com a PAI de surf para criança com Down. Mas nada impede do Vasco ser o primeiro clube a abraçar essa causa aí. Que legal, que legal. O surf agora
vai ter a disputa do Mundial, o Dal vai ser incluído na categoria deficiente. E aqui a gente tem um rapaz chamado Gabriel Paiva, que treinado pelo Vitor Ribas, ex-campeão brasileiro, que você não dá nada, você acha que é um ser humano normal. E surfa melhor que o Gustavo, eu acho. Que legal. Olha que bacana. Tá vendo? Ó, fiz uma brincadeira ali por causa da prancha, lá no fundo do cenário e também tem um caminho aí, né, de inclusão já percorrido pelo André. Parabéns, André. Obrigado. O Gustavo é participante disso também. Tamo junto. Ele é meu parceiro nesse projeto, a gente fez junto. E na maioria dos projetos a gente está junto, quer dizer, acho que em quase todos os projetos a gente está junto. E em todos eles a gente sempre prevê essa parte social, sabe? Que a gente consegue atingir essa criançada que está em áreas muito carentes. Então, se eu puder ajudar, cara, eu vou sempre fazer. E brevemente teremos essa dupla aqui de profissionais trabalhando dentro do Vasco lá, fazendo muito projeto incentivado para o Vasco, em todos os esportes que vocês imaginarem, o Vasco estará lá fazendo seu projeto incentivado e fomentando mais ainda o esporte e a cultura e levando essa Cruz de Malta aqui para o mundo afora. Independente até de gestão, né, Edu? Como você... eu não sei como é que vai terminar essa eleição, né? Se eu vencerei a eleição ou não, mas caso o próximo presidente, que não seja a nossa chapa, que não seja eu, se precisar da minha ajuda, estarei lá pronto para ajudar. Maravilha. Gustavo Martins, suas considerações, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado por fazer parte dessa equipe da candidatura do Educaciano. Tem um amigo meu que diz que gratidão não prescreve. Eu sou grato a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, tratando um tema tão importante, cara, tão necessário para as entidades de hoje que trabalham com esporte, trabalham com cultura, né? Trabalham com vidas. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Que isso. Obrigado. Eu que agradeço. Apertar tua mão também, muito obrigado. Irmão. Falou? E contem com a gente sempre. Obrigado, meu irmão. André Sampaio, suas considerações, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. É a primeira de muitas aqui, ainda temos uma caminhada longa até novembro. Com a sua palavra. Se Deus quiser, meu amigo. Foi um prazer imenso poder contribuir um pouquinho e conte com a gente aí sempre que for preciso. Estaremos aqui para esclarecer qualquer dúvida de empresário, de clube, diretor, enfim, seja quem for que precise da gente, a gente está aqui para ajudar. Deixa eu Fiquem com Deus. Pode falar. Eu queria só fazer um lembrete seguinte, que o pessoal da Secretaria de Esportes, né, naquele comunicado, aquela convocação que eu fiz a você, vascaíno, que queira ajudar a patrocinar o Vasco com o nosso projeto incentivado, a Secretaria de Esporte ela já disponibilizou, caso queira marcar uma reunião na própria Secretaria de Esporte, nós podemos conversar lá também, que acho que vai dar uma legitimidade e uma tranquilidade para você, empresário, também. Que a gente possa voltar aos grandes momentos, com o Maracanãzinho lotado. Eu não sei se o Maracanãzinho está sendo usado ainda, Gustavo. Olha, a última vez que eu fui lá foi em 2000, no título brasileiro de futsal da gente. Né, rapaz? Cada vascaíno tem uma história ali, né? Eu estava lá. Eu também. Teve uma que o Cassiano... Eu estava do lado dele. O Cassiano contou uma no Monumental de Nunes, que ele teve que assistir o jogo na torcida do River. Putz. E, cara, teve uma final com o Flamengo, não sei se foi do Nacional de basquete. Eu tive que entrar pelo lado do Flamengo, cara, porque acho que o ingresso era eu e meu irmão, que a gente conseguiu lá, ou foi com o cambista, não sei o que foi. A gente passou também um apertozinho desse aí, menor, né? Mas tava paisana, que a gente não tinha ingresso, então a gente foi assim, né? E aí tivemos que passar um minutinho ali com aquela... Pô, vai que um amigo te reconhece, né? Já a gente passa muito jogo do Charles Bird Vargas no ginásio do Tijuca. Porra, e aquela final da Sul-Americana que o Boca Juniors se faz a última cesta de 3
Acho que Basquete, passava a gente ou levava para prorrogação. Ela bate no aro, mas o Vasco é campeão sul-americano. A gente estava lá, né, comemorando. O basquete é muito bom, né? O futsal, o 4-2 na final contra o Atlético Mineiro. Já que você tocou no assunto aí, né? O futsal já está protocolado, já está quase sendo captado. O basquete já está pronto para ser enviado também, tá? Aí, tá vendo? Tem muita coisa boa para acontecer, vascaíno. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Então deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe, deixe seu comentário e, é claro, inscreva-se no canal Educaciano 2023 para a gente alcançar aí abrangência e relevância no YouTube. Obrigado, Cassiano. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal.